um ser mais caro ao nosso coração, né? Quem aqui nunca se sentiu injustiçado pelos próprios filhos ou pelos pais? Em algum momento, nós nos sentimos. Talvez não o tempo todo, mas em algum momento a gente sentiu. Jesus, ele foi o maior exemplo da ingratidão, né? Porque teve Judas, Pedro, o negando, e o povo gritando, crucifica. Se ele passou, nós também passamos. A diferença é como a gente reage. Essa é a diferença. E aí nos vem a pergunta: por que a família existe? Qual é o propósito dela? Porque Deus criou a família. A família, ela é uma escola de almas. Não nascemos lá por acaso. A gente não caiu naquela família de paraquedas. Tem um propósito, tem um porquê da gente estar lá naquela família. A gente não só, muitas vezes pediu ou até mesmo implorou para ali estar. Então aquela história que a gente costuma dizer quando está bravo, não pedi para nascer nessa família, não é verdade. Família é dívida resgatada. É aquela oportunidade que Deus está nos dando para nos resgatar aquilo que a gente não fez muito bom em outra existência. Por isso que na família a gente encontra muito desafio, aquelas pedrinhas do nosso sapato. Mas se a gente não convive bem na nossa família, se a gente não consegue trabalhar isso, vai ser mais difícil a gente conviver lá fora. Porque a família é o nosso primeiro núcleo. É lá que é o nosso primeiro aprendizado, o nosso fortalecimento. Porque nós precisamos da família, precisamos de ter um lugar para voltar quando o coração aperta. E quando a gente tem aquela estrutura na família, é para lá que a gente volta. Mas isso não quer dizer que vai ser tudo perfeito. Porque lá na família, como a gente acabou de dizer, estão os nossos desafios. Estão pessoas que são diferentes de nós. Mas o desafio é esse: a gente aprender a respeitar as diferenças e aceitar o outro como ele é. Aquele filho difícil pode ser o inimigo de ontem, que hoje vem como filho para aprender a amar. Viemos para gestar, perdoar e aprender juntos. Antes de reencarnar, o espírito escolhe, aceita aquelas provas. É tudo já combinado lá na espiritualidade. Então nada é de improviso. Só que a gente tem esquecimento, a gente sabe. Aquele véu, né? E às vezes aquele véu a gente acaba esquecendo dos compromissos que combinou antes de aqui reencarnar. Então, filho difícil, pai ausente, tudo pode ser compromisso assumido. Então a gente tem que ter um novo olhar para essas coisas. Não ficar só reclamando, porque a gente veio para se acertar com aquelas pessoas. Então a gente veio para amá-las. E se a gente não conseguir, vamos voltar várias e várias vezes juntos novamente, até a gente conseguir. Então a pressa é nossa, né? De evitar os sofrimentos desnecessários. Os laços de sangue não criam necessariamente os laços espirituais. Tem filho de sangue que é estranho e amigo
que é irmão de vidas. Então a gente às vezes tem mais afinidade com aquele que a gente julga estranho do que aquele que é do nosso sangue. Por quê? Porque talvez aquele do nosso sangue não seja parte da nossa família espiritual. Família, ela é hospital onde Deus interna espíritos doentes para se curarem juntos. Deus não une corpos, une consciências endividadas para que se quitem pelo amor. Olha só. Então, é este trabalho que Deus nos dá. Treinarmos o amor. Porque ainda não somos capazes de amar incondicionalmente. Mas nós temos que ir treinando. Tratar nossa família como visitas, né? Vocês têm um palestrante, esteve lá na nossa casa e disse isso. E é verdade. Porque chega a visita, a gente quer fazer o melhor para ela, né? A gente quer recebê-la com um sorriso, com carinho, um bolinho. Mas aí a família, a gente trata de qualquer jeito. A gente descarrega nossas frustrações lá naqueles. Porque lá fora, a gente muitas vezes coloca aquela capinha de bom moço, bom arroz, as asinhas de anjo, principalmente na casa espírita, não é? E chega em casa, tira a máscara e se mostra tal qual é. E esquece da gentileza. E esquece que aquele que está lá no nosso lado é aquele que a gente veio para amar. Então, a gente tem que tratá-los como visitas. Dizer o quanto são importantes para a nossa caminhada. Dizer o quanto os amamos, apesar das diferenças. E a gente esquece. Aí nós vamos falar quais são as causas da ingratidão filial. Né? De pensar naquele filho tão ingrato, que mesmo agora a gente sabe que é aquele que a gente veio para se acertar, a gente pensa, puxa, eu faço tudo por ele. Por que agora ele me trata desse jeito? Primeiramente, egoísmo e orgulho. É a base de tudo. A gente sabe que o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade. E todos nós somos um pouco, seja, egoístas e orgulhosos, que ainda não conseguimos não ser. Uns talvez mais, mas todos nós temos esse danadinho de orgulho para nos perturbar. O filho acha que o pai tem obrigação. Esquece que criar, alimentar, educar foi uma escolha de amor, não uma obrigação. Ninguém é obrigado a ser pai. Mas quando aceita, tem dever moral. Porque ele aceitou. A segunda é a lei de causa e efeito. Pode ser cobrança da vida passada, aquela dificuldade. Aquele filho que abandona pode estar cobrando um abandono que sofreu do mesmo espírito antes. Claro que isso não justifica, né? Porque a gente tem que ter consciência de fazer sempre o melhor de nós, a nossa parte. Mas aqui tem um porquê dele estar assim. Ele não conseguiu fazer a sua parte, de alguma maneira lembra, sem mesmo sentir, de algo que foi feito lá em outra existência. Ele paga com a mesma moeda. Imaturidade espiritual. Nem todo espírito encarna maduro. Muitos ainda são rebeldes, acham que sabem mais que os pais. Então, uma questão de imaturidade. Mas não esqueçamos que as provas
se bem vividas, são para a nossa evolução. Então, aquele filho problema, aquele filho que está nos dando dor de cabeça, se nós conseguirmos vivenciar aquela prova, por mais difícil que seja, ela vai ser o nosso degrau para a nossa evolução. E a pergunta, e os pais? São sempre vítimas, será? A paternidade, ele é uma missão. Mas pais que foram tirânicos, ausentes, negligentes, também plantam ingratidão. Porque às vezes lá naquela infância daquele adulto que hoje abandona, aquele pai foi relapso, não cumpriu com a sua missão. Lei de ação e reação vale para os dois lados. Então não só para os pais, né? Para os filhos também. Então, filho ingrato e pai omisso pode estar só repetindo o erro de outra vida. Cada um responde pelo que faz, não pelo que o outro faz. Então, é como eu disse anteriormente. Se o outro não está fazendo a parte dele, o problema é dele. O importante é que eu faça a minha. Ah, mas meu filho é muito ingrato. Mas eu fui um bom pai, uma boa mãe, né? A gente fala pai, é pais, né? Pai e mãe. Eu fiz a minha parte. E Deus vai ver isso, com certeza. Aí ele vai responder por ele. Como lidar com a ingratidão? Porque não é uma coisa fácil, dói no coração. A gente fica triste, magoado, mas nós temos que cuidar dessa questão da mágoa, né? Cuidar de não alimentar esse sentimento tão negativo que só vai servir para nos adoecer. Então, mais uma vez, que a gente lembre de fazer a nossa parte, independente do que o outro faz. Eliminar esse sentimento de ingratidão e entender que está tudo certo, que por algum motivo aquilo está acontecendo, que não somos vítimas. Não vamos sentir, ai, coitadinho de mim, porque eu não sou. Algum eu fiz para estar passando por aquilo. Senão, não aconteceria. Se não é nessa existência, porque muitas coisas é nessa existência mesmo, é em outra. Mas se a gente errou, também não precisa ficar preso naquela culpa, porque também não vai nos levar a lugar nenhum. Vá e não peques mais. Jesus disse para Maria Madalena. Então, se eu percebi os meus erros, que eu levante a cabeça e siga um novo ciclo, com novas decisões. Vá e não peques mais. Perdão sem cobrança. Lembrando que perdoar não é passar pano. Não é fingir que o erro não existe, né? Mas é não alimentar, como eu disse antes, a mágoa, o veneno no coração. E não tipo assim, eu perdoo, mas estou toda hora dizendo, eu te perdoei. Aí eu já estou cobrando. Isso não é perdão. É troca. Cumprir o dever sem esperar retorno. Mais uma vez mostrando aqui que eu tenho que fazer a minha parte, mas eu não posso ficar esperando nem mesmo um muito obrigado. E a gente espera. O problema nosso é que a gente faz as coisas e ainda espera algo em troca. Nem que seja um muito obrigado. Então a gente tem que fazer o bem pelo bem.
Fazer o bem pelo bem, filho tem o dever de amparar o pai na velhice. Mais uma vez, nos lembrando de fazer a nossa parte. Não importa que o pai foi omisso, que foi negligente, que foi até mesmo tirânico, mas é meu dever como filho ampará-lo na velhice. E o pai também tem seu dever, né? Tem o dever de educar. Se outro não faz a parte dele, você faz a sua. E uma das coisas que a gente pode fazer é prece. Prece pelo ingrato, né? Porque essa prece vai alcançar o espírito e vai amolecer o seu coração. É de um dia para o outro? Não. Às vezes demora muito tempo. Mas prece nunca é algo à toa, porque ela fica envolta naquela pessoa. E quando ela abrir a brechinha, porque ela vai abrir em algum momento, aquilo vai atingi-la. E o seu coração vai amolecer. Talvez a sua atitude mude. Então, ela vai ser muito mais eficiente. É uma prece do que a briga. De ficarmos lá discutindo, trazendo desarmonia para o nosso lar, para a nossa família, trazendo companhias nada agradáveis que vão só potencializar aquele conflito. Desapego. Amar não é possuir. Filho não é propriedade. Deixa seguir e acertar com a vida. Não queira protegê-lo demais, porque proteção demais, já diz a música, desprotege. Né? Ele não é nosso. Nós fizemos o corpo. O Espírito quem fez foi Deus. E os filhos não são nossos. Nós somos veículos para que esses espíritos cheguem aqui na sua oportunidade. Mas não somos donos deles. Nós temos que dar direcionamento como pais do coração, né? Pais biológicos, orientadores em geral. Nós temos que orientá-los. Esse é o nosso dever. Se eles não aceitarem, o importante é que a nossa parte foi feita. Eles têm que, às vezes, sofrer, cair, para aprender com a vida. Então, não nos adonemos dos filhos, porque eles não são nossos. Nós temos que, no momento, deixar que eles deem seus próprios voos. Família é temporária. Espiritual, vamos entender tudo. Vamos entender o porquê das coisas. Lá, o filho vai chorar e pedir perdão. O pai vai perdoar, vai ter a consciência em paz. O amor cobre a multidão de pecados. E a família é onde se treina este amor. Após, vamos ler um livro, um trechinho deste livro, para dar o nosso encerramento. Mas lembrando sempre quanto é importante a nossa família e de nós dedicarmos minutos do nosso dia, por mais ocupados que a gente seja, a estarmos com a nossa família. Não cada um num canto no celular, ou vendo TV, mas conversando, dizendo como é que foi meu dia, dizendo para eles o quanto são importantes para nós. Quem tem filhos ou netos pequenos ainda podem acompanhá-los nos temas de casa, né? Nas contações de história. Tantas coisas que a gente pode fazer com a família.
para que a gente treine este amor e coloque nos corações a sementinha da fraternidade, da igualdade e do bem-querer. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é a mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Quem nos disse isso foi Emmanuel. Os frutos não podem vir antes das flores. Ao longo das nossas vidas, às vezes costumamos delinear nossas ações nos objetivos finais, esquecendo de prestar atenção aos detalhes que se apresentam no decurso do caminho. Uma vez alcançado o objetivo no final do percurso, muitas vezes ainda demandamos tempo procurando em volta o objeto de nossa busca, que pode estar centrada meramente no conforto material, posição social, dentre outros. Não raro, percebemos que o que alcançamos não nos é mais tão importante como antes, ou que não nos dá a satisfação esperada. As conquistas mundanas, por mais importantes que sejam, não se comparam ao tesouro representado pelo aprendizado moral e a sabedoria adquiridos no percurso da jornada familiar. A vida em família requer o bem proceder com aqueles os quais assumimos compromissos e a melhor maneira de progredir. A família foi ao longo dos tempos e nos tempos atuais e será sempre, em todas as reencarnações, a luz que ilumina as nossas vidas para as conquistas do progresso do espírito na nossa jornada de libertação na terra ou no espaço. Então, queridos amigos, hoje era o que tínhamos para trazer e que a gente possa estar com as nossas famílias, treinar este amor incondicional que Jesus veio nos dar como exemplo. E agora agradecer a oportunidade de estar aqui, reencarnados e com as nossas famílias, mesmo quando a dificuldade de convivência passa por nós. Então, pedimos para que Jesus ampare a todos os lares e as nossas famílias também. Que assim seja. Muito obrigada.